Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo. E como bons amantes do cinema, está aqui para trazer no nosso podcast conhecimento sobre a sétima arte, sobre o cinema. Então a gente faz análise aqui do filme, mostramos os bastidores, os detalhes ali até o projeto se tornar uma realidade, Então a gente vai botando todas as nuances, todos os detalhes, tudo o que a gente puder acrescentar aqui, além da análise, a gente está trazendo aqui em mais um programa. E o programa de hoje, ele fala um pouco sobre paternidade, família, sociedade, política, conflitos internos e externos que a gente traz ali como pessoas e como isso afeta, os pais na criação dos filhos, E o filme de hoje é Capitão Fantástico, de 2016, que é baseado aí na infância, na criação um pouco ortodoxa também, e fora dos padrões, assim, digamos assim, da criação do diretor, escritor e ator também, o Matt Ross, e da experiência dele quando ele se tornou pai, Então essa junção das duas coisas inspirou o diretor a escrever também o filme, A gente até citou aqui anteriormente, Léo? Ele apareceu num programa anterior da gente no primeiro episódio do nosso podcast, Psicopata Americano. Esse filme é bem impactante, né, cara? Bem reflexivo, te faz pensar. E ele foi indicado ao Oscar e tal, E você viu porque realmente eu até torci pra ele ganhar, né, na época. Sim. E é meio que um choque de realidade você ver um cara sendo tão real, assim, né? Tão verdadeiro com as crianças. Não importa a idade delas. E é uma parada que você vê assim, cara, realmente, né? Por que a gente faz certas coisas. Mas não sei, né? O final ali meio que muda a ideia um pouco, né? Uhum. Tudo tem um meio termo também, né? Exatamente, é um filme que, cara, assim, eu falo tranquilamente que foi um dos melhores filmes que eu já assisti recentemente, e acho que também, assim, sei lá, se eu pudesse ter um top 20 aí, ele entraria facilmente nos meus 20 melhores filmes que eu já assisti, assim. Realmente, ele faz tu questionar muitas coisas. Acho que foi muito disso que o diretor, ele até fala em umas entrevistas que ele... foi muito assim dele, o que ele faria como pai, Como ele seria um pai na criação dele ativamente ali, como é que ele faria essa criação. Então ele ficou muito tempo refletindo, E aí ele, quando era mais novo, ele teve uma criação no interiorzão também. E os pais também não tinham muito esse padrão, que a gente tem ali, que a gente vê na família da irmã dele, no caso, do personagem do Ben. E aí a gente vê que é o padrãozão da gente, que vai só reproduzindo, que muitos filósofos e sociólogos aí criticam muito essa forma de criação e educação, propriamente dita. É um filme que trata muito de educação, É a autoria dele. O conceito dele é perfeito, sabe? A ideia do Ben em criar os filhos na floresta, tendo um instinto de sobrevivência ali, né? Sabendo lutar, sabendo caçar e ao mesmo tempo sendo intelectuais, né? Sim. Leram tudo, sabem todos os autores clássicos, literatura, e o cara é bem durão, né? Ele é Uhum. aqueles professores carrascos. Então ele é tudo, né? Ele é professor, ele é pai, ele é treinador e, e assim, as crianças são incríveis, né? Sim, sim. E é maneiro que na preparação dos atores, eles ficaram acho que 2 semanas, se não me engano, juntos, vivendo ali como se fosse uma família mesmo, acampando, montando cabana, meio que eles fizeram tipo um guia da sobrevivência ali com as crianças e com os atores, o pai, os mais velhos, os mais novos, todo mundo ali, claro, supervisionado, Mas pra poder ter essa ligação, Esse, essa química, E, Que tu vê que funciona muito, o filme. Muito bom. mas é o único problema ali que acontece, que é o que ele descobre depois, né, no final, e meio que muda um pouco a ideia dele, é que apesar das crianças serem atletas, caçadoras, e saberem falar 5 línguas e tudo isso, elas não têm nenhuma habilidade social, né? Elas não sabem interagir com pessoas de fora da família, ali, de fora daquele círculo, né? Sim. Porque elas
elas são muito mais inteligentes que todo mundo, elas matam os animais ali para se alimentar, né? Então elas não sabem o que conversar, os hábitos são diferentes, né? Eles não tomam refrigerante, eles não comem comida industrializada, eles não veem televisão. Então, assim, eles não sabem como as pessoas vivem, né? Eles sabem pelos livros que eles leem, mas eles não sabem interagir. É isso que eles descobrem no final, né? Sim. Porque o Ben, apesar de também viver nesse mundo, ele foi criado no mundo anterior, real, sei lá, né? Uhum. Então ele sabe como é que funciona. Mas os filhos, pô, desde pequenos, tem uns ali de 4 5 anos, né? Sei lá, 8. Então eles não sabem o que é a realidade, né? Exatamente. Eles, acho que os mais novos não chegaram nem a conhecer nada, assim. Talvez o Bo, né, que é o mais velho ali, eu acho que É, ele não nasceu ali, né, mas acho que os não. pequenos, todos eles das gêmeas pra baixo ali, foram todas ali já, né? Ele fala que eles foram pra lá tem 10 anos, né? Que eles estão na floresta. Então, Uhum. assim, tanto que quando eles vão lá falar com o avô e tal, uma das crianças eles nem conhecem, né? Ele falou, eu não conheço você, não sei o quê. É a Zaja, né? Acho que a Zaja e o outro garotinho. Que são muito maneiros, cara. Os diálogos também, tipo, são muito bons, assim, né? É o que o Léo falou, tipo, não tem papa na língua. O que que é isso? O pai responde. E é até um conflito que nasce lá mais pra frente, que é essa maneira, entre aspas, tradicional de criar os filhos, né? Tipo, ainda não tem maturidade pra entender tal assunto, então eu não vou nem abordar. Sendo que muitas das vezes a gente poderia ter falado, né? Agora a gente reflete muito isso assistindo o filme, né? Tipo, cara, uma parada que é super de boa falar, às vezes até melhor pra criança entender mais nova pra poder até se defender, saber entender melhor como é que são as coisas do que realmente você esconder, né? Então, tem muita coisa ali que a gente reflete realmente E é como é que papum, poderia. entendeu? Pergunta, o pai responde, pergunta, responde e acabou, né? Uhum. E, cara, eu gosto muito do início do filme ali, a primeira meia hora, que são só eles ali na floresta, que é só eles treinando e tudo, daí alguém reclama e fala assim, tá em que parte do livro? Tô no capítulo 12. Tá. Tá tudo bem? Sim. Então amanhã você pode fazer uma apresentação, né, de meia horinha aí pra gente, explicando os conceitos e tal. E, e os filhos não podem falar nada, né? O pai é maluco. Não, Então, e tipo, o moleque tá lendo Dostoiévski, né? Na parada livre de 500 páginas. sim. Vê que é bizarro, é. Não, então eu entendo que você não tem nenhuma questão com física quântica, né? Não, não, tô super. Só que é um moleque de Tá doido? 8 anos. Bom demais, É. realmente. Mas mostra que funciona, né? Porque o filho mais velho passou em todas as faculdades lá, Ivy League, né? Uhum. Então, assim, eles realmente tinham conhecimento. Sim, sim, realmente. Foge bem dessa questão. Tu já tava vendo um outro vídeo falando dessa questão também de educação, e então era um. Foi até do canal Entre Planos, que também fala sobre essa questão de cinema, né? E os porquês do cinema, né? É um canal ótimo, fica aqui também a indicação pra você que também, assim como nós, gosta de cinema, pra dar uma olhada lá. E o canal Entre Planos, ele fez até exatamente um vídeo sobre essa relação da educação e Capitão Fantástico, né, também. E aí tem um dos meninos lá que ele usa como exemplo, que é um garotinho pequenininho, e o garotinho trocou uma ideia com os pais, porque ele não gostava do currículo que a escola dele apresentava. Ele falava que era um currículo que ele não tinha muito proveito. Então ele achava que não era bacana pro jeito do estilo de vida que ele queria ter. Então os pais aceitaram de boa e passaram a educá-lo em casa. Então o moleque é muito mais inteligente porque ele estuda coisas que são mais relevantes pro que ele acha lá que podem ser da carreira dele mais relevantes. Porque, cara, por exemplo, a gente que fez relações internacionais, várias paradas a gente não usou. Que a gente aprendeu no colégio, na faculdade, ou propriamente na nossa vida como trabalhadores, né? Então, é uma parada que meio que virou industrializada, né? Então tem aquela cadeiazinha de produção ali, todo mundo tem que aprender isso, todo mundo vai fazer daquele jeito, e muitas das vezes a gente não usa nem, sei Verdade. lá. Foi meio que determinado esse currículo lá atrás, tipo, Revolução Francesa, e determinou que a gente estudar, que a gente estuda até hoje, né? Sim. Só que assim, por exemplo, eu morando aqui no Canadá, você vê que tem várias formas diferentes de escolas aqui.
Tipo, tem escola alternativa que não tem prova, não tem, sabe? É diferente. A criança meio que faz estuda o que quiser. Tem um monte de gente que estudou em casa, assim, que não ia pra escola, né? E não existe o meio certo, não, né? Existe o padrão que a gente tem, mas é igual você falou, né? Não é todo mundo que se adequa ou que vai usar isso, né? De repente, muita gente perdeu 1, 2 anos da vida aí estudando coisas que poderiam ter sido usadas em outras questões, entendeu? Sim, sim. Concordo totalmente com isso. Tipo, pra mim às vezes seria muito mais relevante eu estudar uma matéria mais de história do que estudar biologia, entre aspas. Não que eu não precise saber, mas adequar a cada um, fosse mais adequado à realidade, assim, de cada um, né? Que a pessoa se identifica mais, sei lá. É uma questão, assim, que eu fiquei pensando muito, fiquei refletindo muito é, com esse filme, assim, né? Porque o E... cara é contra o modo de vida capitalista ali, né? Uhum, E é muito crítico de desperdício, né? De pessoas terem casas gigantescas enquanto outras pessoas não têm casa para morar, né? E tudo que envolve o capitalismo, né? De milionários e gente passando fome. Então ele tenta realmente colocar isso na cabeça das crianças, mas de uma forma justa, assim, né? Dando livros para ler, uhum. testando, e se alguém não concordar com ele, falou, então apresente seus argumentos, né? A gente vai ouvir e ver se você consegue convencer a gente. Cara, isso eu achei genial quando ele fala isso. Que, tipo, né? Tu vê que ele é turrão ali na educação, mas, cara, se você trocar uma ideia com ele e convencer que A mais B dá C, ele, tipo, pode até aceitar, né? Digamos assim, né? Ele Tanto realmente. ele muda de opinião algumas vezes durante o filme, né? Uhum, Do meio pro final, né? Ele meio que vai aceitando que não pode também privar as crianças do convívio social, né? uhum. Justamente. Mas assim, principalmente a parte que ele chama lá os primos, né? Um de 8 anos e os outros lá de 15, 13. Os caras não sabiam nada, dois Zé Ruelas, né? Só queriam Literalmente. saber jogar videogame, enquanto que o outro lá de 8 anos sabia falar tudo, né? Uhum, Explicando lá a Constituição, né? Meio que o Bill of Rights, né? Os direitos e tal. Aí ele começa a recitar e falou: Não pedi pra você recitar. Quero que você me diga alguma coisa sobre ele com as suas palavras, né? E aí sempre exercitando esse pensamento crítico, né? uhum. Exatamente, porque vários momentos, até quando a menina tá lendo um livro lá de Lolita lá, e aí ele pergunta, pô, você tá lendo? Mas isso não tá no teu currículo, né? Que ele meio que tinha aqui um. Ele montou uma grade curricular pra eles, assim, entre aspas, né? Ela, não, mas eu tô lendo porque eu fiquei com vontade de ler. Ele, não, beleza, o que você achou? Aí ela, interessante. Aí o pessoal, não, não, falou a palavra proibida. Aí ele, não, interessante é uma palavra muito ampla. Eu quero que você fale com as suas palavras, que ele falou com a outra garotinha, né, com a mais nova. Por que você tá achando interessante? É, com as suas... Elabore, né? E aí ela É, dá um baita isso ajuda. argumento lá. Realmente é muito maneiro, assim, de assistir. E é um filme que, assim, te deixa triste em muitos momentos, te deixa feliz, tu ri, tu acha engraçado, tem a crítica. É um filme bem completo, realmente, assim. É muito bom de assistir e reassistir. É verdade. E eu vou falar agora, então, basicamente, assim. Vou fazer essa pausa que a gente já fez, né? Já tem 15 minutos que a gente tá falando já. Então, eu vou aproveitar aqui já pra deixar o meu pedido aqui de like, né? Novamente, como sempre. Eu até tenho que passar a fazer isso mais cedo, né? Mas deixar seu pedido de like, a sua inscrição, ativa as notificações aqui em todas. Vai lá quando for se inscrever, ative em todas. Porque às vezes, se você não fizer isso, vai uma notificação ou outra e não é o que é interessante pra gente, né? Então, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações. Vai lá no Spotify, favorita o nosso podcast também. E como sempre o Léo fala, né? Deixa seu comentário, né, Léo? Isso aí, deixe seu comentário. Fale se esse filme foi injustiçado no Oscar de 2016, né? Deveria ter vencido. Uhum. Eu acho que sim. O Acho Vigo, que o ele Vigo. disputou com La La Land, não foi?
Não, acho que ele não chegou a ser. Ele chegou a ser indicado a. Acho que foi só melhor ator, não foi, não? Ele chegou a ser indicado a melhor filme, acho que melhor filme ele não foi, não. Acho que ele foi melhor ator. Ele foi indicado ao BAFTA, ao Globo de Ouro e ao Oscar, mas melhor ator. Acho que melhor filme não foi, não. Mas eu achava que o Viggo poderia ter ganhado, sim, aí. Melhor ator. Posso procurar aqui. Mas pode ir falando. Então, basicamente a sinopse é isso que a gente já falou aqui brevemente, né? É uma família, são 2 pais, né? E 6 filhos. E eles são criados ali, tipo, no interior de Washington, nas montanhas lá e tal. E tem essa educação fora dos padrões, né? Que eles são anticapitalistas, então eles têm toda essa educação baseada na sociologia, filosofia, ciências e tudo que mais eles puderem agregar como educação dos filhos, né? E tu vê que os pais são super inteligentes e tal, e eles passam esse conhecimento, né? Através da educação ali pros filhos. Tanto conhecimento dos livros, quanto conhecimento de educação física e tudo mais, né? E tu vê que todos eles são super preparados, desde da criança mais nova, da garotinha mais nova lá, até o irmão mais velho, que é o Bo. E todos eles, uns ajudam os outros, né? Então todo mundo ali se ajuda, tem todo um cronograma ali também de cuidado, né? Da comunidade que eles estabeleceram, então é tudo super organizado. E a gente tem uma quebra nessa tranquilidade, como quando acontece um conflito que a gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente vai fazendo a análise, e aí devido a esse conflito, toda essa realidade que ele estava acostumado a ser quase que perfeita ali, né, dessa comunidade que eles estabelecem, sofre esse abalo, e aí eles têm que se readequar à realidade que eles são, que é imposta a essa família, né. Então, basicamente, a trama é essa, e que a gente vai falar um pouco mais à frente melhor sobre isso. Foi uma boa introdução. Obrigado. Quer falar da ficha técnica? Isso, por favor, Léo. Bom, como a gente falou, o filme é de 2016, dirigido e roteiro também do Matt Ross. O elenco principal, o Viggo Mortensen. Quem não conhece é o Aragorn, né, de Senhor dos Anéis. Sim. Frank Langella, Catherine Hahn, Steven Zahn. E as crianças também, né? Orçamento ali baixo, 5 milhões. Bilheteria, 22 milhões. E um filme clássico. 2016. Instant Classic, né? É um filme que, assim, que, tipo, foge do padrão. Ele é meio um road movie, que não é road movie também ao mesmo tempo, de família. Cara, é um baita Ele me filme. lembra muito aquele... Que até a gente pode falar também, né? Na Natureza Selvagem. Uhum, O conceito sim. é bem parecido, assim, né? Tipo, pessoa que meio que larga o mundo que elas vivem lá, né? De, sei lá, high school, Estados Unidos e né, esbanjando dinheiro para viverem meio reclusos, né? Tentando se reencontrar, né? Consigo mesmos. Ótima referência, Léo. Nem tinha lembrado. Agora tu falou, tem muito ali a ver mesmo, realmente. Só que Ótima. um é mais triste que o outro, né? Da natureza selvagem é bem. Que também faz refletir, realmente. Os dois têm um ônibus, então também já tá. Um é no Alasca, o outro é, né, em Washington. Tá? Muito boa referência, né? Gostei. Bom, e agora a gente vai entrar mais no filme agora? Pode ser, né? Bom, e a partir de agora então é com spoilers, mas fica com a gente aqui pra você entender toda a análise detalhada, fofoca e tudo mais. Esse até que não tem tanta fofoca, não achei nada. É um filme bem tranquilão, não teve nenhum problema. Mas. A gente começa o filme ali, né? Pô, paisagem paradisíaca. Aquelas imagens aéreas lindas ali das montanhas, da floresta e tudo mais. Muito bonito mesmo. A fotografia é linda. E a gente vai entrando ali um pouco na floresta, né? É engraçado que a câmera vai baixando assim e realmente tu vai
adentrando ali na floresta, né? E a princípio a gente tem o ponto de vista de um cervo, né? Que tá ali pastando e tal. E aí a gente vê de longe, né? Um cara meio Rambo, né? Com aquela cara pintada ali de argila. Só com um olhinho branco assim e tal. E aí o cervo percebe que alguma coisa tá errada, né? E aí o moleque fecha os olhos assim, eu falei, caraca, o cara é brabo mesmo, é caçador mesmo. E aí o cara vai dar um bote ali e mata o cervo. E aí quando tu vê, tá tipo a família toda escondida no mato ali, todos os outros irmãos, o pai também tava à espreita ali da parada. E todo mundo fica feliz, né, que ele conseguiu ali caçar o cervo e tal. E aí quando ele mata o cervo, ele oferece, né, o pai pega assim, oferece um pedaço ali, tipo um fígado, acho, do cervo. É o coração? É, né, O melhor estilo Game of Thrones, né? rito de passagem, né? Da Daenerys comendo coração do Verdade, cara. verdade, Léo. Boa, boa. Aí ele dá o coração ali pro Bo, né, que é o mais velho. Aí ele lasca um pedaço assim, aí ele passa, né, ali. Ele, tipo, benze o cara ali com sangue. Unge o cara com sangue ali. Aí é meio que o rito de passagem. Ele fala, agora você passou de menino pra um homem, né? Então, tu vê que ele atingiu ali a maturidade. E aí ali eles voltam pra casa, todo mundo ali carregando pra poder limpar ali o bicho, né? E tem a divisão de trabalho ali já, né? Uhum. Um carrega, o outro desossa, o outro tira a pele, um começa a cozinhar ali, né? Até tudo divididinho, né? Exatamente. Também É uma... eles plantam, né? Eles sabem ali plantar, né? Tudo que eles comem basicamente é ou o que eles caçaram ou o que eles plantaram. Sim, sim. É isso mesmo, tipo, muito bem equilibrado ali as paradas, tudo organizadão. Tu vê que tem um cronograma, né, cravado assim, talhado na madeira, então tudo muito organizado, a divisão de tarefas, tudo mais. E essa comunhão com a terra mesmo, né? É o que o Léo falou lá no começo, não tem esse desperdício. Então eles vivem ali em comunhão com a terra mesmo, bem equilibrado. E até então tudo bem, tu vê que eles voltaram, aí tu vê que eles voltaram numa caçada, o pai fala que, ó, daqui a 15 minutos treinamento. Tu fala, caraca, tipo, a rotina deles é bem regrada, né, a parada. Tudo muito certo. Aí tu vê que as irmãs, uma tá ajudando a outra, que são duas gêmeas lá. As crianças também foram organizar outras coisas, o mais velho foi fazer outra parada. E aí tu vê que o garotinho, um dos mais novos lá, era meio que fissurado em anatomia, né? Então ele entendia muito bem da... Sanguinário aquele lá, né? Oi? Aquela lá é sanguinária, né? Só quer saber de esquartejar bicho, jeito de matar. Tanto que quando eles estão treinando, né, nessa parte, vão ter que meio que dar uma facada no outro, né? Treinar pra matar. E aí ele fala, né? Ah, mire no fígado ou no rim, né? Uhum. Aí, mas e se eu botar no externo ali e pegar no coração? Ele, tá bom, se vai te fazer feliz, pode mirar no coração. As crianças são muito engraçadas, cara. Muito engraçado. Essa garotinha, então, ela é muito engraçada. E aí ela saca super de anatomia lá e ela fala várias paradas assim, tipo, dessa fase do treinamento, vê que eles estão ali, tipo, lutando corpo a corpo, né? O pai divide eles em dupla. Aí o mais velho com o mais velho, as meninas do meio e as crianças menores. Então tu vê que todo mundo ali, meu irmão, ninguém escapa do treinamento. Tu vê que desde pequenos, cada um ali a sua dada medida, né? Mas todo mundo ali tá envolvido na rotina, né, Léo? Corrida, né? Subida na montanha, escalada, né? Tudo, faz todo mundo junto. Uhum. E aí eles voltam pra casa, tu vê que tá tudo ali dividido, aí realmente eles voltam desse treinamento, aí eles estão lá fazendo almoço, o pai tá fazendo almoço ali na fogueira e tudo mais. E agora eles agora que o pai vai pra cidade, né? Agora que o pai vai na cidade, não é isso? Tem a parte que eles estão lendo, né, também. Um Ah, pouquinho antes. verdade. Verdade. Tem a hora da leitura lá também, né? E ele vai perguntando pra cada um, né? Ah, tá em qual parte, não sei o quê, tá gostando. Meio que medindo se eles estão lendo rápido o suficiente também, né? Tem uma curiosidade dessa parte aí que eu tava vendo depois, que, tipo, o livro que o Rel tá lendo, né, que é o menino mais novo, é um livro que realmente fala sobre isso, né, desse conflito do pai com os filhos, que a gente vai ver mais lá pra frente. Então, tipo, é meio que um easter egg que o diretor botou ali, que é a história meio que isso, do conflito do pai com o filho. O filho não
não tá muito de acordo com a criação que é imposta a ele, né? E aí lá na Ele é o, frente. ele é Oi? o mais rebelde dos seis. Uhum. Ele é mais rebelde. E depois eles vão pra cidade, né? Ele e o Bo. Isso. E aí a gente descobre ali que o pai vai pra cidade, porque as crianças estão perguntando sobre a mãe, quando que a mãe vai voltar e tudo mais. Ele, cara, a mãe de vocês vai voltar em breve. Ela tá no hospital, tá fazendo o tratamento dela. E as crianças, tipo, tudo que elas perguntam, ele responde na boa. Tipo, mas por que ela tá tanto tempo assim no hospital? A sua mãe, ela tem uma deficiência que os hormônios não passam direito, né? E aí Ah, transtorno. ela. Oi? É transtorno bipolar, né? Ele Isso. explica. E aí ele dá uma aula ali de transtorno de bipolaridade e tal pras crianças, e as crianças, tipo, entendem super, né? E aí ele vai na cidade pra poder, tipo, vender mais paradas que ele construía em troca de dinheiro, né? E também pra poder pegar a parada ali dos Correios, então revistas que ele assinava, né? Jornais e tudo mais, que, tipo, aí tu vê lá que ele assinava a revista da National Geographic, e aí quando o Bo pega as cartas, ele vê que passou, é o que o Léo falou, nas Ivy Leagues ali, né? Da Ivy League ali. Então, tipo, passou em Harvard, Yale e tudo mais, né? Ah, o Princeton. Exatamente. Pode continuar daí, que se quiser. E aí tem até uma cena engraçada, né? Que ele vê umas meninas assim, né? Na hora de entrar no Correios. E elas falam com ele e ele trava assim, né? Porque, tipo, ele tá interessado, mas ele não sabe o que falar. Ele fica Uhum. lá paradão. E o pai vai, tipo, num barzinho assim, né? Pra usar o telefone, que ele não tem telefone. E ele liga pra cunhada, né? Pra perguntar da esposa. E ela fala, né? Que ela se matou. E é isso, né? E que ela cortou o pulso ali, né? E que ela tá morta. E aí ele fica chocado, né? Que não sabe o que fazer. E pergunta do enterro, né? E, e aí avisam, né, pra ele que vai ser em 5 dias. E aí ele volta lá pra casa, né? Lá pra floresta. E ele não esconde ninguém, né? Ele junta todo mundo e fala: a mãe de vocês se suicidou. Ela finalmente fez, né? Porque era uma coisa meio que a galera esperava, assim, pelo jeito, né? Uhum. Ela tá muito mal, às vezes ela tá bem, às vezes ela tá muito mal. E ele falou: ah, nada vai mudar, a gente vai continuar morando aqui, é isso. E aí o Rallian, né, que é o rebeldezinho lá, já. Todo mundo começa a chorar, né? Ele começa a bater nas coisas, quebrar tudo. E. E aí fala, né? Ele tenta manter todo mundo na linha, né? No dia seguinte, mesma coisa, treino, caçar. E aí eles meio que. As crianças meio que se juntam ali, né? E falam pra ele: ah, a gente quer ir no enterro dela. A gente quer ir pra lá, quer ver ela pela última vez. E ele fala que não tem como, porque o sogro, né, que era o pai da esposa, falou que se ele aparecesse lá, ele ia mandar prender ele, né? Porque meio que o que ele faz ali é um sequestro, né? Sei lá, poderia ser considerado um abuso infantil, apesar de não ser, né? Uhum. Mas assim, as crianças pô, lutam ali, né? Todo mundo tem corte, tem ferimento, quebra braço toda hora, né? Eles não têm acesso à comida, eles têm que caçar, então poderia ser considerado ali um abuso infantil, né? Então Sim, ele fala, sim. se você botar a cara aqui, a gente vai te prender. E o pai E também não gostava dele pelo fato também tipo, dele achar que perdeu a filha pro cara e o cara levou a mulher pra montanha lá pra criar os netos, né? todo mundo achava que a culpa era dele, que ele que botou isso na cabeça dela e depois ela se arrependeu e por isso teve a depressão e tal, né? Uhum. Que não é verdade, né? Porque ele fala, né, que eles decidiam tudo em conjunto, né? E que ela também era, como ele, né, era muito crítica de todo o sistema capitalista, eles eram contra as mesmas coisas, né? Eles tinham as mesmas Uhum. causas. E ele até leu o testamento dela, né?
Ele Sim, acha sim. lá. E ela fala, né, que ela era uma budista, né? Que ela queria ser cremada e queria que jogassem as cinzas dela no banheiro público com mais gente que pudesse, né? Nada de, me levar num lugar remoto, não. Lugar mais cheio que vocês acharem e me dar descarga, né? Sim, sim. Basicamente. E, só que ele fica no conflito ali, né? De tentar agradar os filhos, mas com risco de ser preso. E sabe assim, que levar todo mundo, né, pra ir na cidade, pode ter algum problema, né? Sim, porque as crianças não Só estão acostumadas, né? Ah, se o mais velho, é o que o Léo falou, se o mais velho encontrou as meninas ali, ficou todo sem jeito, né? Tipo, ele não tem essa sabedoria, entre aspas, social, né? Não sei como é que fala essa. Como é que eu posso falar melhor? Esse discernimento social, né? De como é que age com outra pessoa, né? Como agir com outra assim, pessoa. E ele fica refletindo, tipo, primeiro que ele pode ser preso e, tipo, já não tem a mãe e vai ficar sem um pai, né? E segundo que ele tem receio, né? De trazer as crianças pra essa outra realidade que ele escondeu tanto tempo deles, né? é. E que ele fala que eles até conhecem, né, os avós e tal, mas que eles são basicamente a imagem de tudo aquilo que eles são contra, né? Eles são milionários, eles moram numa casa gigantesca, só duas pessoas, e assim, por isso que eles não se dão bem, né? Uhum. Mas ele fica essa corda bamba, né? Ele, ao mesmo tempo que agradar os filhos, ele também quer se despedir da esposa, né? E quer honrar o último desejo dela, né? Porque ele sabe que se ele não fizer nada, ela vai ser enterrada como uma cristã, né? Uhum. No cemitério vai ter uma missa, né? E ela abominava isso, né? Uhum. E ele E a fica maneira, nessa indecisão. e a maneira que ele usa, tipo, um cordão também, assim, é um cordão com um Mjolnir, né? Aquele martelo do Thor, né? E aí o diretor até fala também que, tipo, era meio que uma maneira de nas entrelinhas que estavam lá deixando nas curiosidades, né? Que era uma maneira que, tipo, vários lugares lá nórdicos, né? Usavam esses cordões com Mjolnir como uma forma de contestar o cristianismo, né? Tava sendo imposto ali nas comunidades. Então, tipo, meio que o personagem também ele é contra, né? Até acho que uma frase lá das crianças que, tipo, olha, crianças, vocês não podem zoar ninguém, vocês não podem caçoar de ninguém. Aí a mais novinha fala assim, menos de cristãos, né? Aí ele fica calado, tipo, É. fica rindo assim. E, e numa dessas, né, eles estão lá, né, fazendo alguma coisa, todo mundo pro Steve, que é o nome do ônibus deles, né? Todo Uhum. mundo pro Steve, porque a gente vai ter aula não sei onde, né, na estrada. E aí eles vão, né, e tá todo mundo lá, meio que achando que vai estudar. E aí ele começa a falar, né, seu avô não quer que a gente vá pra lá, não sei o quê, mas se dane ele, a gente vai no enterro da mamãe, né? Uhum. E aí todo mundo começa a vibrar e tal, né? E eles até falam, né, o power to the people, né? É, Poder stick to the man. stick it to the man. E, e aí nessa viagem também é bem interessante, né? Usando a não palavra que ele odeia, né? Palavra proibida, Léo. Mas é bem legal essa viagem que tem vários percalços ali, né? Uhum. Primeiro eles são parados pela polícia e aí ele olha pra trás e fala assim, olha, lembre-se do treinamento de vocês, né? E aí o cara pede a habilitação e tudo, né? E aí as crianças começam a meio que pregar ali, né? No ônibus, começar a cantar uns louvores. Uhum. E aí o policial fica sem saber o que fazer. Ele, não, não, pode ir, tá liberado. Só conserta o farol aí que tá quebrado, mas vai embora, né? E ele fala de novo, e é uma frase assim que eles falam várias vezes durante o filme, né? Essa parada. Power to the people. E,
E aí tem várias coisas também, né? Eles vão no supermercado e roubam, né? Eles têm todo um esquema lá, né? Que ele Uhum. vai, o pai finge que tá passando mal, as crianças começam a pegar um monte de coisa e saem correndo, né? E aí eles voltam pro ônibus, ele, e aí, o que podemos melhorar? Aí fala, né? Saiu todo mundo pela mesma porta, tinha que ter variação, o carro tinha que estar mais perto. E aí cada um vai dando uma ideia, né, de o que eles fizeram errado e que podiam melhorar para um assalto perfeito, basicamente, né? Exatamente. E tudo deles era muito organizado, planejado, né? Até tem uma E cena. eles tem uma hora que eles vão numa lanchonete dessa americana, né, num diner. E e aí todo mundo fica assim: "Ah, eles têm cachorro quente, eles têm um hambúrguer, eu posso pedir um hambúrguer? Pai, o que é milkshake? O que é Coca-Cola?" Ele falou: "É água envenenada." E o que é sundae? E aí ele: "Não, vamos embora." E Aqui aí não eles tem comida levam. de verdade. Aí ele falou: "Por quê? Porque aqui não tem nenhuma comida de verdade." É uma grande crítica, né, às redes fast food, né, e tudo que a propaganda faz a gente comer, né? É uma crítica realmente a esse fator aí que o Léo falou, tipo, desse consumismo de comida processada, hambúrguer. A gente tá até conversando isso com um amigo nosso ontem, que também, devido à correria da vida dele, ele também, tipo, só tá comendo basicamente isso. Então, até o filme ele faz uma crítica, né? Que a gente quer fazer, tipo, que tá com preguiça, não vou fazer nada hoje, vou comer uma comida congelada. Ah, tô com pressa, vou comer um hambúrguer do lanche É muito tal. fácil, né, cara, é muito fácil. Pô, em vez de você ter que ir no mercado, trazer a comida, botar na panela ali, fazer, né, cortar tudo. Você vai ali no qualquer aplicativo de comida, né? Paga ali R$ 20, R$ 30 e em 10 minutos tu come alguma coisa, né? Uhum, Então, realmente, e isso numa escala gigantesca, né? Mas sim. são grandes críticas. E aí tem a terceira crítica, né, durante a viagem, que é quando eles meio que param, né, num parque assim, né, tipo, fazendo um piquenique. E ele falou: "Ah, a gente vai comemorar o dia do Noam Chomsky." Aí a filha: "Não, mas o aniversário dele é só dia 7 de dezembro, ele não interessa, a gente vai comemorar hoje." E é tipo o Natal deles, né? Uhum. E aí ele dá um monte de presente pros filhos, só que os presentes são tudo, tipo, é arco e flecha, é a faca. Faca. Pra filha pequenininha de 8 anos, ele dá uma faquinha tipo a do Rambo, né? Cheia de dentinhos assim, e ela fica: "Ah, é tal faca, não sei o quê." E fica olhando assim o equilíbrio e tal. E ele é muito doido. E aí é quando o filho rebelde, né, mais uma vez critica ele. Ele falou: "Pô, que tipo de pai dá esses Ma- presentes para as crianças, tipo, e por que que a gente não comemora o Natal igual todas as pessoas, né?" E aí a crítica dele, né? Ele falou: "Ah, você prefere comemorar o aniversário de um elfo que né, eu não lembro o que que ele fala, né? Mas De tipo um um. negócio inventado para Uhum. para vender, para as pessoas gastarem dinheiro, do que um cara que fez um monte de coisa pela humanidade, né? Um humanitário Isso. que luta pelos direitos humanos." E é um cara que realmente, tipo, ele tá vivo até hoje, né? E é super premiado aí, a Academia de Ciências e tudo mais, né, dos Estados Unidos. E aí ele, até nesse, o diretor foi mandar mensagem pra ele pra poder perguntar se ele poderia ser citado no filme e tudo mais. Aí ele Uhum. falou, cara, é super acessível. Tipo, não, pode me citar no filme, só que me cita corretamente, não fala besteira. Mas, tipo assim, o cara respondeu o e-mail dele, tá ligado? E, e aí é quando até ele fala, né, o filho fala: "Não, deixa." Aí ele falou: "Não, é, a gente tá Expõe seus aberto, argumentos. ouvidos abertos aqui, fala, se você convencer a gente de que a gente deve comemorar o Natal, a gente comemora." Aí todo mundo assim: "Ah, pode ser." Aí ele fala, ele meio que desiste, né? Uhum. Aí ele fala: "Não adianta você falar alguma coisa sem você argumentar, né? Use as suas palavras." E ele meio que desiste, mas dá pra ver que sim, que ele tá em conflito, né? O filho, o segundo mais velho, né? Uhum. Acho que ele é o que menos conseguiu lidar, né, com essa perda da mãe, né? Os outros, eles Eu se. acho que ele era um dos mais ligados à mãe, talvez.
Sim, sim. Porque tu vê que o Bo, ele sente, mas ele é mais. Acho que ele é mais ligado ao pai, né? Tu vê que ele é ligado à mãe também, mas ele é mais, tem mais essa ligação com o pai. As gêmeas, elas. Tu vê que elas sofrem durante ali a cena do carro que elas relembram da mãe. E uma fica falando com a outra em Esperanto, né? Tu vê que, tipo, eles são super inteligentes. Aí as crianças são todas poliglotas, né? Então, o Bo, por exemplo, fala italiano, inglês, espanhol, alemão, não sei o quê. Sim. E E o. ele fica. Só fala idiomas que todo mundo saiba falar, né? Exatamente. Aí ela fala em Esperanto lá. O problema não é meu se você não sabe falar Esperanto. Tipo, ela contesta ele em Esperanto. E assim, acho que o Rel é o que o Léo falou, tipo, ele é o que tem mais a ligação ali, a ligação maior com a mãe. Então ele é o que mais é, afeta, é o que mais contesta, é o que menos consegue entender. Lá no começo ele fala que odeia o pai, e aí ele tenta esfaquear, assim, mas ele para e pensa, né? Então ele é o que. Enquanto as crianças menores, elas. Meio que acho que ainda a ficha talvez não tenha caído, né? As crianças Eu menores acho não. que ele também acha que. Ele meio que consegue entender que eles são estranhos, que eles são Uhum. diferentes de todo mundo, né? E acho que a mãe dele entendia mais isso, essa parte. Enquanto que o Sim, pai não, tá tudo bem, né? Então ele fica assim, pô, eu vou ficar com esse maluco aqui pra sempre. E isso daqui não é normal, né? A gente é uma aberração. sim. O Rel ele é mais crítico realmente nisso mesmo. E, e aí, finalmente, eles chegam, né, na cidade, vão pra casa da cunhada. E também é uma parte engraçada do filme, né? Sim, sim. E que eles chegam lá, eles vão jantar, né? E aí já tem uma criticazinha ali também do Ben. Ele também é um cara rabugento, né? Sim, sim. É, e ele falou, não, ó, obrigado por esse banquete. Né? Tipo, tem comida demais aqui. Uhum. E, e aí tem um frango assim, né? E aí a pequenininha, né? Ah, o que que você usou pra matar esse frango? Foi um Uma faca. machado? Aí, a tia fica olhando assim, não, eu comprei já ele pronto, sabe? Já vem assado e tudo. Eu não matei ele, não. Aí a garotinha fica meio sem entender, tipo, "Mas como assim você não matou ele, né? E aí eles estão lá comendo, e aí um dos filhos pede, né? Ah, posso tomar uma tacinha de vinho? Aí o pai, claro. Não, não, criança não pode beber vinho. Aí falou, não, mas tem culturas lá, os franceses e Dá em outros pequenas países, doses para as crianças, né? pequenas doses ajudam no tal, não sei o quê. E ela falou, não, mas. Ela fica rebatendo, né? Tia, não, mas aqui, não sei o quê. Ele falou, ah, então tá bom. E aí um dos primos, né, do filho da cunhada, pergunta como que a mãe deles morreu, né? E aí ela começa a dar uma maior volta, né? A tia, não, ela tava muito doente e ela foi pro hospital, ela tava tomando remédio, mas não teve jeito, né? Ela acabou falecendo. E vai dando volta assim, né? Aí o Ben, a tua tia se matou. Ela cortou os pulsos, ela tinha depressão e ela não aguentou o sofrimento e ela se matou. Foi isso que aconteceu. E aí a cunhada vai embora, né? Se revolta e, tipo, dá uma esculachada nele, né? Fala Uhum. que. Pra que isso? Tá falando isso na frente das crianças, um assunto tão forte, né? É. E aí meio que as crianças saem, vão jogar videogame, qualquer coisa, e eles ficam discutindo, né? Ele fala, E, eu não minto pros meus filhos. Né? O que eles me perguntam, eu respondo, e é assim que eu decidi criar eles. e aí que tu vê que, tipo, todos eles estão super tranquilos ali, tipo, eles meio que, entre aspas, já entenderam, né? E aí eles voltam ali ao jantar, tipo, normal. Eu pego a taça da tia, a taça do tio, eles vão beber. Aí eles brindam, né, a mamãe. E aí tu vê que tá todo É. mundo ali em harmonia, né, na parada, né? E eles vão dormir, né? Eles vão dormir do lado de fora, né? Sob as estrelas, que é onde eles dormem normalmente, né? Ela, não, mas a gente separou o quarto lá de baixo para vocês dormirem. Ele falou, ah, não precisa. A gente tá bem aqui.
Então já dá pra ver o conflito que imagina como é que era antigamente, né? Que sempre deve ter existido, só foi piorando. Exatamente. E é engraçado que ela fica nutrindo, né? Tipo ela não entende a educação e ela não quer entender também essa educação que ele faz, né, com as crianças, tanto dela quanto da irmã, né? E aí ela É, fica. a- na e- verdade ele julga também sem saber. Exatamente, porque eles têm essa discussão, né, na noite anterior, né? Quando eles vão, antes deles dormirem. E aí parece que até ali tá. Ah, então beleza, tua educação é essa? Então me desculpa se eu, É. se eu critiquei a tua educação, mas. Não tem as suas regras, né, na nossa É, casa. Né? a casa é sua, você educa as crianças do jeito que você quiser. Porque também um dos conflitos de uma outra vez que eles foram lá era porque a esposa dele brigou com o cunhado porque o cunhado tava dando sucrilhos para as crianças. Ela, pô, você tá cheio de açúcar, que não sei o quê. Aí ele chamou ela lá, xingou ela, e aí ele falou: não, tudo bem. A gente sabe que você tinha desentendimento com a minha esposa, que você xingou. Aí ela, que isso? Você tá xingando a frente das crianças? Não, mas foi o que você falou, pô. Você não falou isso. Aí ele, não com essas palavras, não. Foram exatamente essas palavras, mas tudo bem. Raiva, não sei o quê. Não quer dizer que ela fala isso. E É. aí passa pro dia seguinte, aí tu, beleza, eles já estão se dando bem de novo, teoricamente, e tá tudo resolvido. Eles se acertaram na noite anterior, né? E aí tá o cunhado lá conversando com ele e tal, trocando uma ideia, e aí tu vê que ela tá nervosa, né? Ela tá secando a louça ali, mas ela tá. Por dentro ela tá nervosa, né? E ela larga ali, acaba E largando. que deixa as crianças aqui por um tempo, né? O que que você Uhum. acha? Não, eles vão voltar comigo, não sei o quê. E ela fala, né? Ah, você vai matar essas crianças. Uhum. Aí falou, eu vou matar essas crianças. Ela falou, o que elas estão fazendo? O que elas estão aprendendo? Elas têm que ir pra escola. Ele falou, as crianças têm um preparo físico de atleta. Elas estudam, elas sabem escalar, elas sabem curar ferimentos, elas sabem se virar, elas sabem andar no escuro olhando as estrelas. Elas sabem plantar, elas sabem cozinhar. O que seus filhos sabem fazer, né? E Puta você fala tapa. de escola. E aí é quando eles chamam os dois filhos dela, que são já mais velhinhos, assim, né? 15, 13 anos. E chama a garotinha de 8 e faz a mesma pergunta pros três, né? É. Os dois não sabem nada e a garotinha vai e faz o discurso lá, né? Pô, Dá essa, pra ir essa pra um. cena. Essa cena é muito E, boa. e aí meio que acaba com o argumento dela, né? Fala assim, a gente ensina, eu sou o professor deles, né? Uhum. E também, ele e a esposa, eles eram professores universitários, alguma coisa assim, né? Porque eles também têm muito conhecimento ali Sim, pra sim. poder. A gente não conhece muito desse background deles, né? Esse passado dos pais, mas realmente tu vê que eles eram super inteligentes, né? E até esse próprio filósofo, esse sociólogo que eles comemoram o aniversário, o cara é professor do MIT. Então tu vê que, tipo, não são pessoas sem, sem embasamento, né? Da parada ali. Só fizeram uma escolha realmente da crítica ao capitalismo ali. Então eles queriam blindar os filhos, né? De certa forma, do sistema e aí tu vê que é o que o Léo falou, tipo, eles têm muito conhecimento. A garotinha Zaja, ela dá um banho nos moleques ali de 15 anos e É. que, tipo, não Mas faziam nem noção, né, da parada. tem um momento que ele fala, não sei se é agora ou mais pra frente, que ele me conta a história bem, né? Ele fala assim, não, a gente morava numa fazenda e aí a gente teve o bull. E depois disso, a esposa teve meio que um estresse pós-parto ali, né? Isso, ele fala no velório. Inicia uma depressão que ela nunca conseguiu se recuperar, né? E eles acharam que indo pra floresta isso melhoraria, né? Por isso que eles foram. Uhum. Que ele falou, não, porque ela se sente bem lá, ela fala que tá melhor. E por isso que eles foram, né? Não foi uma decisão assim também do nada, né? Ah, vamos lá. E Não, acabou. não, não. Então foi um negócio que eles pensaram, eles decidiram juntos, né? Isso que é o mesmo. E, Porque, tipo, o que eles julgam sempre é como se ele tivesse imposto essa mudança, né? E ele sempre deixa claro que foi uma decisão em conjunto, foi uma decisão em conjunto e tudo mais. e aí finalmente eles vão pro velório, né? Tá rolando lá a missa. E é engraçado, né? Que tá todo mundo lá de preto.
chega ele lá de vermelho, né? De um vestido de jacaré, o outro de verde. E eles não têm esse conceito de luto, né? E tal, nem nada. E, e aí tá lá o padre falando, né? Fazendo a eulogia lá. E aí ele interrompe, né? O Ben chega e interrompe. Não, essa é a minha deixa, né? E aí, uma hora ele fala: Bom, ela morreu por causa disso, disso, disso. Ela sempre odiou a religião, principalmente o cristianismo. Ela jamais ia querer ficar presa numa caixa durante a eternidade. Ela quer ser cremada. E ele começa a falar um monte de coisa, né? E o avô lá, né? O sogro, chama o segurança, né? Manda tirar ele de lá. E na saída ele fala, né? Dá um esculacho nele, né? Fala assim, quem é você? Você que fez isso com ela, a culpa é toda sua. Não sei o quê. E as crianças vão ficar e você vai embora. E ele fala que não, né? As crianças vão com ele. Uhum. E ele fala que vai meio que processar ele, né? Vai pedir a guarda. E fica nesse conflito, eles vão pra casa dele lá, né? Ele falou, você pode ir no enterro, que lá tem, depois do enterro, tem tipo uma festinha, né? Uma celebração, assim, da vida da pessoa. E eles vão lá. E a avó, né, a sogra, ela é mais simpática com o Ben, né? Sim, ela entende mais, né? Com ele. E ela mostra até uma carta, né, que a filha tinha mandado antes de acontecer isso, meio que falando, né, a gente vai melhorar aqui. Então ela entende, né, por que que ele fez tudo que ele fez. É que ela mandou acho que duas cartas, né? Uma que acho que pedindo pra ela, pros pais buscarem ela, né? E aí depois ela manda uma segunda, mãe, esquece a primeira carta, eu tô bem. A gente conseguiu criar uma ótima comunidade, tá dando uma ótima educação pros nossos filhos. É, Aí eu, que a eu, gente é único, né, o que a gente está uhum, fazendo é único e, e é um negócio extraordinário, né? As crianças são especiais, tipo, eles são tipo muito mais fortes, melhores, mais rápidos, mais inteligentes que todo mundo. Tanto que o nome de cada um, né? Eles falaram. O Bo até explica, né? É, eles inventaram nomes que não existiam em lugar nenhum do mundo. pra eles serem Eles, únicos, né? e, e até eles ficam lá, né, na casa dos pais da Leslie durante um tempo. E, e ele chega a hora de ir embora, né? Eles vão embora. Ele queria cremar o corpo, mas ele não consegue, né? Ela acaba sendo enterrada mesmo. Apesar dos protestos dele, né? Falar que ela não queria isso. É porque até. E o Ryan decide ficar, né? Uhum. Que a hora o filho rebelde lá, ele fala, vamos embora. Ele falou, não, quero ficar. Minha mãe morreu por sua causa, eu ouvi ela reclamando, ela queria sair de lá e você não fez nada. E o avô fala, ele já tem idade suficiente para escolher, ele vai ficar. Uhum. E se você não for embora, eu vou chamar a polícia. E ele chama a polícia, né? Ele mostra que não tava blefando. Uhum. E aí eu acho que a grande virada de chave ali, né? Que ele já tava meio que começando a pensar mais nas coisas, bem. E eles decidem, né, mais uma missão, né? Missão é resgatar o Relian, que eles não Uhum. podem sair com ele. E eles veem que ele tá meio que no segundo andar da casa. E aí uma das filhas lá, que é mais rápida, mais leve, começa, né, sobe nas árvores, entra, sobe no telhado, não sei o quê. E ela tá lá chegando na janela quando um dos tijolos quebra e ela desce rolando, né? Cai no chão e aí já corta pra eles no hospital, né? E o médico falando com o Ben que ela teve uma lesão na vértebra. Se fosse 3 milímetros a mais pra cima, ela ou ficava paraplégica ou tinha morrido. Uhum. E aí ele entra em E choque, né? aí ele entra em choque, ele fala assim, pô, o que que eu tô fazendo, né? E E ele avisa para as crianças, fala assim, vocês vão ficar com seus avós, eu vou embora. E aí eles protestam, né? Eles falam, mas por quê, né?
Ele fala, pô, eu quase matei um de vocês. Sim, Olha o que eu tô fazendo. Eu vou arruinar a vida de vocês igual eu fiz com a mãe de vocês. sim. E é bem pesado essa cena, assim, que tu vê que ele reúne todo mundo. E ele é um cara que é turrão, assim, ele não é muito de expressar as emoções, né? Ele é sempre bem linear ali, né? Então, tipo, ele pode brigar com você, ele pode te criticar, ele pode te ensinar, mas tu vê que ele não é tão amoroso, né? Tu vê que ele abraça as crianças, mas ele é um abraço meio contido, né? E aí tu vê que o olho dele tá marejado, né, nessa cena, quando ele meio que fala que não tem o que fazer, que ele vai poder acabar arruinando a vida deles, como ele fez com a mãe. E aí tu vê que, pô, agora a gente tá conseguindo ver mais quem é esse cara, né? Porque tu vê Meio que nas que cenas do ônibus a gente não. ele fala assim, não, eu sabia que ela tava mal e mas eu achei que o certo era ficar aqui. Uhum. Então, assim, eu não quero correr esse risco de novo. E até também o Bolt tinha falado pra ele, né, que queria ir pra faculdade. E ele meio que reclama, né? Ele fala assim, pô, a gente é estranho. Eu não sei, a única coisa que eu sei sobre o mundo é o que eu leio em livro. Tipo, eu não É. conheço nada. Se não tiver no Eu livro, nunca, eu não sei, né? se não tiver saído de um livro, eu não sei como me importar. É, porque até uma menina, quando eles estão nesse camping aí conversando sobre esse assunto, tipo, ele fica com a menina lá, ele troca ideia, e aí é um diálogo até engraçado também, porque ele começa a inventar a história, né? Tipo, É, como é que são seus pais? Ah, não posso contar muito, não, porque, tipo, ele tem vergonha, né? Assim, acho que ele tem um pouco dessa de vergonha, né? De falar, pô, tipo, viver nas montanhas e tal. E ele começa, não, minha mãe, ela é agente do governo, então, é. os assuntos são confidenciais. Seu pai, meu pai é um escritor que não sei o que tá escrevendo sobre o doutor Spock. Ela, Spock, gosto. Guerra das Estrelas. Aí ele, hã? Como assim? Tipo, ele não faz nem ideia do que é isso. E eles acabam ficando, né? Depois desse diálogo, eles dão uma fugidinha assim, e aí eles acabam ficando. E aí, quando ele tá indo. Ela, não, vamos pra cá. E aí a mãe da menina é. Tipo, o que vocês estão fazendo aí? Que não sei o quê. Espero que vocês não estejam fazendo nada daquilo que eu tô pensando, né? Aí ele, não, com todo respeito, minha senhora. Aí ele ajoelha assim, fulana. Aí ele começa a, tipo, declamar um poema ali. Você me ensinou coisas que nenhuma outra pessoa me ensinou. Você abriu meus olhos, você abriu um conhecimento que antes eu não tinha. Aí ele se declara e pede ela em casamento. Aí, tipo, a mãe olha pra filha, a filha olha pra mãe, olham pra ele, começa a rir, tipo assim, acham que ele tá contando uma piada, né? Só que como ele não tem essa interação social, realmente ele não foi pedir em casamento a parada ali, né? E aí é o que chega nessa cena aí que o Léo tá falando, que, tipo, ele meio que vê que foi uma piada, ele dá uma João sem braço ali e joga essa como se tivesse sido realmente uma piada e vai, né, pra conversar com o pai, falando, explicando da situação da faculdade e tudo mais. E aí ele fala, cara, se não tiver no livro, eu não sei interagir com as pessoas, eu não entendo as pessoas, eu não entendo o que elas estão querendo dizer pra mim, né? A menina que ficou com ele, né? Que tomou iniciativa e tal, porque ele não sabia de jeito nenhum como se portar. Até é engraçado também que ela pergunta, que tipo de música que você gosta? Ele, gosto de Mozart. Bah também, mas a sinfonia tal, a versão não sei o que. Aí ela fica olhando assim. Era um cara assim, de bom coração, né? Ele só era estranho. E, inclusive, essa menina é a que faz a The Boys, né? A série, a Annie. Sim, sim, verdade. E, Tem e aí ela ele e tem a, fala. a sogra dele também, que é a. A sogra dele tá em The Handmaid's Tale. Eita, me enrolei agora. Mas é dessa série lá, que eu não tô E, conseguindo pronunciar agora. e o Ben meio que entrega os pontos, né? E fala assim, não, fiquem com seus avós, que é melhor pra vocês vão ter uma educação, uma vida confortável e tal. E vai embora, né? E ele para no meio do caminho assim, né? Faz uma fogueirinha e tá ali meio que pensando na vida, faz a barba, né? Que ele tinha mó barbão. É essa transição mesmo. Vai ali, tira a barba. E só que os filhos foram atrás dele, né? Estavam Porque escondidos, né? eles não queriam ir, só um queria ficar, né? Os outros queriam voltar com ele. Mas acabam voltando todos, né? Até o Rallian. E Né? ele fala com ele, né? Tipo, eu não odeio você. E aí ele cita um ditado do Noam Chomsky, né? Então ele.
Acho que eles meio que queriam isso, né? Que ele reconhecesse que errou e tal. Mas É aí porque não desistiram dele, né? quando ele tá falando assim, ele tá se abrindo ali, realmente, ele tá mostrando quem é o bem ali quando ele tava com a esposa, que tu vê que quando ele tá com a esposa, ele é diferente, né, que ele fica tendo mais visões ali dela e através de sonhos, então tu vê que ele é uma pessoa diferente. Eu acho que ele, ao todo tempo, ele queria se mostrar esse cara super forte pras crianças, pra poder não mostrar tanta fraqueza, né, e aí quando ele tem esse discurso aí pras crianças explicando que ele pode acabar atrapalhando a vida delas, o Rel, ele olha, né, com outros olhos, né? Tu vê que ele tá ali de costas, mas ele tá ouvindo, e tu vê que a feição dele vai mudando, né? Então é quando ele se declara lá depois, ele fala que não odeia realmente e faz esse discurso aí também de volta, é muito bonito. E aí eles falam, né? Vamos cumprir a missão, vamos resgatar a mamãe. E aí eles vão pro cemitério, né? Vão lá no túmulo dela e começa a cavar, né? Pegam o caixão, botam no Steve e levam, né? E, e é até engraçado, né? Que abrem o caixão, aí ficam eles lá olhando pra ela, né? E Tipo, meio que velando, né? é. E aí foi, pra mim, a cena mais engraçada do filme. Que, que aí eles vão cremar ela, né? Aí eles vão meio que perto de onde eles moram lá, né? No alto de uma montanha. E colocam ela lá, né? E começam a colocar o fogo. E. Ah, vai. E aí começa a cantar a música favorita dela, que é Guns N' Roses. Vai, eu não. O Duke aí começa a cantar Sweet Child O' Mine, né? E era Que pra era a ser a música. música do. Era pra ser a música do Prince. E aí eles mudaram depois dessa música. Hum, pois é, eu não esperava. Mas enfim, aí começam lá a cantar e cremam ela, né? E aí depois eles estão meio que num aeroporto, numa rodoviária, alguma coisa assim, né? Tipo, um Aeroporto, lugar aeroporto. cheio de gente. E aí todos eles entram no banheiro e jogam as cinzas lá no vaso, né? E dão uma descarga lá e começam a Começam a rir. rir. É o que ela queria, né? E, e aí já vai indo pro final do filme, né? As crianças acabam continuando com ele. O Bo vai viajar, né? Ele vai. Não, aí ó, é uma das cenas mais legais também, né? Uhum. E o Bo decidiu não ir para a faculdade, mas ele quer viajar, né? O mundo, que é ou, sei lá, um ano sabático, alguma coisa, né? E ele tá indo Uhum. pra Namíbia. Ótima escolha, por sinal. Tive a oportunidade pra E Namíbia, aí, é muito maneiro lá. e aí alguém fala, né? Mas por que você tá indo pra Namíbia? Ele falou, eu simplesmente rodei o mapa e apontei um lugar e caiu lá, né? E aí o pai pega ele, né? E aquele discurso dele ali é absurdo, né? Que aí ele dá a dica da vida pro cara, né? Uhum. Assim, seja gentil com as mulheres, não sei o que, respeite o que elas têm pra falar, aproveite a vida, mas sempre com moderação, né? Tudo, a vida só se vive uma vez, tipo, né? Meio Essa que nessa vibe. área. E não morra. É. E aí você vê que o Bo, ele tá bem ciente do que ele tá fazendo, né? Ele tá bem seguro. Que ele Ele, costumava ser mais inseguro, assim, né? Meio indeciso, aí ele falou, né? Tá certo disso. Ele fala, isso aí, vai lá. eu acho que essa quebra que eles tiveram lá dessa experiência de todo mundo ali modificou todo mundo. Tu vê que ele raspa a cabeça também numa transição aí, tu vê que ele tá mais sério, né? Ele sempre foi sério, mas é o que você tá falando, realmente nessa questão da insegurança. Acho que tudo ele questionava o pai, né? Ele tinha essa base no pai, pô, será que meu pai vai aprovar? Será que eu tô no caminho certo, né? Ele meio que vivia nessa sombra do pai, né? É o que tu Uhum. falou, tipo, ele depois ele se torna uma pessoa, um homem mais seguro, realmente, nessa ida aí depois da casa dos avós. E tanto que as crianças viram como os avós moravam e não quiseram ficar lá, né? Né? Pra que essa casa é tão grande, né? É. Tipo, tem uma piscina, tem não sei o quê, eles criticam também as crianças, né? E aí você vê no final do filme que tá mais ou menos a mesma coisa, só que não, né? Eles ainda estão morando afastados, né? Tipo num sítio, numa fazenda. Eles plantam, eles estão lá cozinhando, né? Tipo, só comendo comida orgânica e tal. Tem os animais, tem as galinhas lá que eles
que eles criam. Só que ele fala, né, ó, em 15 minutos o ônibus da escola tá passando aí pra pegar vocês. Então você vê que ele meio que se adaptou, né? Uhum. Finalmente ele Continua, consegue achar esse equilíbrio, né? eles continuam ali treinando, fazendo as atividades, né, e morando juntos. Só que agora eles têm um convívio social, pelo menos, né? Não Exatamente. que aprendeu alguma coisa na escola, né? Mas pelo menos a tá perto de outras pessoas, né? Sim, é justamente o que você tá falando, tipo, tu vê que na mesa ali de café da manhã tá todo mundo lanchando, né? Mas todo mundo lendo, né? Então os hábitos não mudaram, né? Ele soube entender o que ele achava melhor e o que as crianças precisam também, né? Ele tava, às vezes, tipo, não que a educação dele fosse ruim, mas ele tava pesando mais a mão do jeito que ele achava ideal. E ele entende que isso poderia afetar o futuro porque elas não estavam tendo contato com o mundo, entre aspas, real, né? Então esse convívio social também é importante além do conhecimento. E não sei se te chamou a atenção, mas a última cena é exatamente isso, né? Eles estão tomando café da manhã lendo, e aí ele meio que olha pra todo mundo assim, né? E meio que se sente realizado, e a câmera vai afastando, né? E eles continuando ali, né? Comendo e tal, achei genial aquela parte. Uhum. Eu gostei também. Que dá esse respiro, né? Tu fica na cena ali curtindo, né? Remete muito à fogueira, né? Que eles tinham, que era aquela mesa redonda ali, e todo mundo lendo. Eu também gostei muito desse final. O filme todo ele é todo muito bonito, né? Então, mas esse acabamento, tanto da cena lá da cremação, quanto da despedida, quanto desse café da manhã, é um final, tipo, pô, excelente, cara. Pois é. E aí chegamos ao fim, né? Sim. É um fim com muito bem executado ali, né? Não deixou nada solto. Cara, em muitas partes. E mas que assim, ele entrega tudo, né? Tem o conflito, tem o choque. E os diálogos que você vê que são muito reais, né? Imagina se você conhecesse alguém que fizesse isso, morasse no meio do nada, né? Por opção própria. Tivesse 5 filhos pra criar, né? Uhum. E poderia ser muito alguma coisa que realmente aconteceu, né? Sim, sim. Diz o diretor que a história da infância dele, né? Uma criação que não foi muito fora, não foi muito ali dentro dos padrões, né? Inspirou muito isso, né? Mas eu queria entender mais mesmo se ele chegou a ser interiorzão. Ele disse que era no interior, mas não sei se chegou a ser tão, entre aspas, exótico quanto são os personagens, né? Isso, acho difícil. Deve ser algum lugar desse aí meio do nada que tenha uma população pequena, mas não era assim, remoto, que só tinha eles e os animais, né? Aham. Mas realmente foi essa questão que tu levantou também da natureza selvagem, do cara também tentar viver no meio do nada, assim, foi muito maneiro também. Essa análise, assim, essa correlação, né? Só que os Capitão Fantástico, os caras eram treinados, né? É. Sabiam o que estavam fazendo. O cara aprendeu, o outro aprendeu no YouTube e achou que ia dar certo. Pois é. Mas é isso, né? Chegamos ao final. Acho que a gente falou bastante. Sim. Qual que é a tua nota aí, Léo? Pra esse filme? Ah, difícil. Difícil. Acho que eu vou dar 4,8. 4.8? Pô, boa nota. Pô, excelente. Eu vou dar 5 pra esse filme. Gosto muito. E não vou falar interessante, que é uma palavra proibida. Mas é um filme que, cara, realmente me faz pensar assim. A gente, como a gente sempre tá agora fazendo. Antes eu já fazia isso, mas agora ainda faço mais esse exercício de tentar assistir pensando com outra cabeça. Mas é um filme que realmente, mesmo que você vá pra assistir sem querer pensar, você vai acabar refletindo várias paradas. Então, É um filme fora do padrão, sabe? Não é aquela coisa que a gente vê de sempre, né? Um filme de uhum, ação, um dramazinho familiar, é uma parada muito diferente, né? exatamente. E como eles fizeram foi muito bom, pô. As crianças são ótimos atores. Uhum. Até Todos o eles entram próprio. e são engraçados e a relação deles é boa, né?
Exatamente. Até o próprio Viggo, ele elogiou as crianças, o trabalho das crianças, que ele falou, cara, o trabalho que eu tive como ator com as crianças aqui também foi muito interessante, né? A relação que eu adquiri com as crianças, e eles são ótimos atores, apesar da idade. Ele até citou isso lá no Making of. E. Cara, e tu vê assim, cara, que às vezes tu pensa num baita orçamento e o filme não tem história nenhuma, mas tu vê que um filme de 5 milhões e o cara mete uma dessa e faz um baita filme, né? Então. Deixa eu só ver um negócio aqui pra comparar. Foi de 5 milhões que a gente falou, né, o Foi, orçamento. foi. Pra você ter uma ideia. Filme novo do Flash, aí foi um fracasso. Uhum. Foi 200 milhões de orçamento. E que não vai ter mais nada, porque os caras ficaram bolados por causa do fracasso. Que horrível, né? Exatamente. Pra ter uma Se- ideia. O- Cara, é complicado. Ainda mais essa história do Flash aí, cara. Um ator que é super problemático, os caras ainda insistiram no erro ainda. Aí é receita pra dar tudo errado também, né? É. A gente tem que Enquanto. falar de um filme de herói de vez em também, né? Tem. É, a gente ainda não Já pode até botar na lista aí dos próximos programas. Essa parada. E eu tava até olhando, tipo, aí tu vê também a questão do ator, né, cara? Porque, por exemplo, eu tava olhando lá nas curiosidades também que, tipo, quando o Viggo recebeu o roteiro pra ler, né? Pra ver se ele ia topar fazer ou não o papel, antes dele ficar convencido, aí ele, tipo, mandou várias notas lá pro diretor questionando várias coisas, e o diretor, tipo, ficou mais impressionado ainda com a responsabilidade dele ali, o compromisso, né? Tipo assim, ele não aceitou por aceitar, ele contestou, ele queria saber se aquele esquema ali de comunidade ia funcionar, se ia ficar uma parada meio que real, né? Ficar uma viagem do diretor. Então tu Ele vê já que tava com personagem, né? ele já tava no personagem, exatamente. E aí tu vê, cara, no making off, ele fala como se fosse ele. Tipo, ele não tá ali como o Viggo Mortensen, ele tá ali como o Ben. E ele fala, eu, meus filhos. Tipo, se tu for assistir, tipo, tu vê que o cara tá tão no personagem que ele tava respondendo as perguntas como se fosse ele, tá ligado? Ele fosse o Ben. E aí ele fala, tipo, a gente teve semanas aqui de preparação, as crianças são ótimas, meus filhos são ótimos. E aí eu tive um problema com o avô delas, não sei o que, isso aqui lá, tipo, é muito maneiro. E aí tu vê com os outros atores mesmo, cara, o cara não tem nem compromisso pra fazer nada. Tipo, um outro ator desse do Flash, o cara só é totalmente problemático, só faz confusão na rua. E aí tu tem esse paralelo de dois atores totalmente diferentes, né, cara? É bizarro. Sem falar os outros filmes do Viggo que são excelentes também aí. Se a gente for falar de outros aqui, em breve podemos falar também que, pô, tem vários filmes bons na carreira do cara também. Ah, não, e quando encaixa ali, né? Quando tem uma direção boa, um roteiro bom e os atores entregam, né, cara? Saem filmes assim. Exatamente. Mais filmes assim, né? Que sejam fora da caixa. Uhum. A gente tá acostumado sempre com as mesmas receitinhas, né? Que, deu certo com fulano, então eu vou replicar a mesma parada e que vai dar mais retorno. Aqui, na verdade, os estúdios pensam mais no dinheiro, né? Então, é muito Não, a difícil o gente cara conseguir fazer isso. tem fórmulas que dá pra você fazer que funcionam, porque elas são boas, né? Principalmente filme de comédia, comédia romântica e tal, que normalmente você não espera um bagulho tão complexo, né? Assim. Uhum. Mas, pô, tendo a receitinha ali fazendo bem é legal pra você ver, né? Um dia você, pô, quer um negócio mais tranquilo, não quer ficar pensando tanto, quer só ver uma coisa pra se sentir bem. Mas quando tem esses filmes mais elaborados e que, pô, também funcionam, aí fica no outro nível, né? Exatamente. Aí fica perfeito, né? Pois é. Esse filme não é cansativo, né? Ele não é complexo de entender. Ele só te faz pensar, né? Sim. Ele te pensa, ele faz você pensar sem você. Caraca, mas aí de você depois ter que pesquisar pra entender o porquê daquele É. final, né? Bom, é isso então, fechamos? Fechamos. Quero agradecer a você que nos assistiu até agora, ou nos ouviu pelo Spotify. O filme da outra semana aí, a gente ficou feliz pra caramba com o resultado, então espero que os próximos também venham com bons resultados e bons frutos, porque a gente se esforça muito pra poder estar fazendo esse programa aqui pra vocês. E é isso. Deixe seu comentário, né, Léo? Isso aí. Se inscreva, deixe comentário, deixe seu like e até semana que vem. Até semana que vem, Léo. Tamo junto.